se a Caixa é tão boa em operar a loteria, que concorra, então, com outras entidades que queiram operar. Isso aqui é jogo de azar, legalizado, 95% privado. Gasolina chegando muitas vezes aí quase a R$8 o litro. Um absurdo. Novamente, nós estamos esculhambando com o que resta do Pacto Federativo. Os estados brasileiros têm batido recordes em cima de recordes de arrecadação de ICMS. A carga tributária do Brasil hoje ela é canibal, assassina, mata as pessoas. Numa semana encurtada pelo feriado de Corpus Christi e apesar de problemas no painel eletrônico de votação, a Câmara aprovou 9 das 15 modificações do Senado, a proposta que limita a alíquota de ICMS incidente sobre combustíveis, energia elétrica e gás natural. O texto estabelece uma compensação paga pelo governo até o dia 31 de dezembro deste ano aos estados pela perda de arrecadação com o imposto. Uma das coisas que nós estamos lutando é pela redução do ICMS. São Paulo cobra 25%, Espírito Santo cobra 34%, se eu não me engano. É muito imposto nessa hora. Os governadores deveriam ter a sensibilidade de dizer, poxa, deixa eu parar de arrecadar um pouco para aliviar o bolso da família brasileira. Mas nenhum se digna a fazer isso. É evidente que não há que ser contra qualquer possibilidade de redução do combustível. O efeito dominó que gera em toda a cadeia e na inflação. Mas, novamente, nós estamos esculhambando com o que resta do Pacto Federativo. Esta crise não é brasileira, é global. Ela está presente em todo o planeta e os países estão, da mesma forma que o Brasil, procurando alternativas e subsídios para conseguir conter o avanço e o aumento dos preços do petróleo. E não é diferente aqui. Nós temos a obrigação, e eu estou pronto para votar favoravelmente a esse projeto, que entendo ser relevante e condizente com o momento que vivemos, que é um momento de guerra. Zerar o combustível significa reduzir violentamente a arrecadação dos estados e municípios, afetando a educação e afetando a saúde, que são diretamente vinculados à arrecadação de ICMS. E, ao mesmo tempo, essa proposta estabelece prazo para que esse desconto aconteça, que é 31 de dezembro deste ano. Portanto, essa proposta ela não constrói uma solução para o aumento dos combustíveis, que vem sendo extremamente alta, graças à adoção da chamada paridade internacional de preços. Ela, ao contrário, ela estabelece uma redução momentânea que desorganiza o sistema tributário e, ao mesmo tempo, cria um impacto eleitoral para favorecer o atual governo. Essa casa, ao elencar no rol de produtos essenciais para a população brasileira, os combustíveis e também a energia elétrica, faz justiça com o cidadão brasileiro. Não é justo que se repita nesses microfones que nós estamos agindo para tirar recurso da saúde ou para tirar recurso da educação. O que tem ocorrido de fato é que os estados brasileiros têm batido recordes em cima de recordes de arrecadação de ICMS. Se tem uma coisa que indigna, que revolta todo brasileiro hoje em dia, é ver nos postos de gasolina o preço do combustível. Gasolina chegando muitas vezes aí quase a R$8 o litro. Um absurdo. E isso, obviamente, que impacta todo mundo. Impacta a dona de casa, que vai levar seus filhos no colégio, impacta o pai de família que trabalha, que usa seu automóvel, impacta os caminhoneiros que fazem um transporte, muitas vezes, até de alimentos. E friso aqui dos alimentos também, porque isso gera toda a inflação que nós estamos vendo hoje no Brasil. Se mantém a tal de paridade de preço internacional. Este é o problema. Essa é que é a grande questão que
que o governo não quer tratar. Quem é que está ganhando com isso? Os acionistas que investem lá na Bolsa de Nova York. Os 46 bilhões que a Petrobras lucrou agora no primeiro trimestre, 45% disso foi distribuído para os acionistas internacionais. Uma pequena parcela ficou com a Petrobras. Não querem mexer com esses. E por isso propõe tirar 80 bilhões dos estados e dos municípios. Nesse momento da pandemia, em que a gente vê uma perda tão grande de aprendizagem, em que a gente vê uma preocupação tão grande com a evasão, com o abandono escolar, é fundamental que a gente garanta os recursos da educação. E depois de tantos anos, com tantos cortes de recursos para a pesquisa, para a educação básica, nós não podemos abrir mão de um centavo sequer do nosso dinheiro da educação. Naquilo que é do Fundeb, naquilo que é da educação, essa compensação está garantida. De fato, é um avanço. A educação brasileira, a saúde, sofreram muito nesse período. Nos últimos anos, durante a pandemia, exigindo dos governos municipais, estaduais, a educação não é diferente. E seria muito cruel, muito injusto, muita maldade não garantir essa compensação. Porque nós estamos diante de um cenário de retomada após pandemia, com diversas fragilidades, dificuldades e problemas a serem superados na rede educacional dos estados e municípios, que vão exigir não só criatividade, mas também recursos para isso, para recuperar esse tempo perdido. Eu tenho defendido na casa, e isso já é do conhecimento geral, a desoneração como forma de fazer frente ao fato de que nós não temos controle sobre as variáveis câmbio, sobre a variável preço do barril. Nos cabe, assim como vários países do mundo, independentemente de ideologia, independentemente de crença na base econômica, tem feito o uso da desoneração. Assim é na Europa, em vários países, assim tem ocorrido em vários estados americanos. A última vez que o Congresso Nacional votou uma redução de impostos foi no ano de 2006. Há 16 anos se fala em reduzir impostos no Brasil e não se vota nenhuma matéria que de fato consiga reduzir os impostos. Toda a agenda que nós construímos para reduzir o preço da energia, para reduzir o preço dos combustíveis, essa casa está contribuindo decisivamente para que a gente possa alcançar esse êxito e corresponder a toda a expectativa que a sociedade brasileira tem. Eu mesmo aqui na Câmara votei contra o projeto na forma que estava, porque ele simplesmente castigava os municípios e os estados, a educação e a saúde dos dois entes federados, municípios e estados. E o governo federal não botava nenhum troco em cima, ou seja, acenava com o chapéu dos outros. Com as emendas do Senado, nós corrigimos, o governo federal participa na medida que vai compensar estados e municípios pelas perdas, reduz as perdas. Por causa de uma instabilidade no painel eletrônico, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, decidiu encerrar a sessão. Na manhã de quarta, Lira declarou nulas as votações da véspera e reiniciou a análise das mudanças do Senado à proposta sobre o ICMS de combustíveis e energia. A matéria agora segue para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. À medida que conseguimos reduzir o valor da energia, toda a cadeia produtiva reduz os seus custos também, porque o custo de tudo está embutido em tudo que se compra, em tudo que se faz. As planilhas de cálculos embutem o preço da energia e o preço da gasolina. Se conseguimos reduzir, e quando eu falo gasolina, eu falo combustíveis, se conseguimos reduzir o preço dos combustíveis, se conseguimos reduzir o preço da energia, nós estamos reduzindo o preço de tudo.
Nós estamos reduzindo a inflação. Todos saem ganhando. Projeto para redução do ICMS na energia, nos combustíveis, na telefonia, na internet, faz justiça com as pessoas mais pobres. Não dá para aceitar, não dá para admitir que setores da mineração, como ouro, como joia, paguem, né, o ICMS desse tamanhozinho ou não pague nada. E a população pague no serviço essencial, como a energia elétrica e nos combustíveis, um ICMS muito caro. Em Minas Gerais, o ICMS é o mais caro do Brasil, da energia chega a 43%. A carga tributária do Brasil hoje ela é canibal, assassina, mata as pessoas, tira dinheiro de quem não tem, porque ela não é justa. Toda a população precisa de energia, de telecomunicações, de combustíveis, e a forma como ela é cobrada hoje, com ICMS que chega a 30%, com ICMS com valores altíssimos, não faz justiça social e acaba com a vida dos brasileiros. Nós estamos vendo de que, nesse momento, todos nós estamos seguindo o caminho de mitigar os danos para os entes subnacionais, os estados e o município. E, nesse momento, a gente lembra que perdemos a oportunidade, nessa legislatura, de enfrentar o problema de frente mesmo. A gente devia estar aqui estudando e se aprofundando para poder construir uma reforma tributária justa e solidária, e não fazendo um puxadinho aqui, ali, para remediar situações. Antes de me ausentar da cadeira, agradecer a colaboração, a discussão, ao embate democrático do tema que nós aprovamos anteriormente, PLP 18, que contribuirá de base para o texto da PEC que será votada no Senado na próxima semana, que poderá facultar a governos estaduais zerar o ICMS para óleo diesel, GNV e gás de cozinha, além dos impostos federais de PIS, COFINS e CID, numa luta diária perene de não inércia do Poder Legislativo para a proteção dos mais vulneráveis no Brasil, a um processo inflacionário que não é nosso, a uma crise mundial de combustíveis e de energia que não só é nossa, mas que machucam na ponta todos os brasileiros, de todas as tendências políticas, de todos os credos, de todas as classes sociais. É importante esclarecer também que a Câmara dos Deputados estará sempre atenta, deputados e deputadas, ao que acontece diariamente no Brasil para diminuir, minimizar os efeitos da inflação, principalmente para os mais vulneráveis. O projeto que cria as loterias da saúde e do turismo começou a ser apreciado pelo plenário, mas foi retirado de pauta pelo presidente Arthur Lira por falta de acordo no texto. A proposta também já havia sido aprovada na Câmara, mas sofreu modificações no Senado e por isso voltou ao plenário Ulisses Guimarães. Entre as mudanças, o projeto retira da Caixa Econômica a atribuição de explorar as loterias. Alguém pode aqui pensar que esse projeto de loteria vai trazer recursos para a saúde, vai trazer recursos vultosos para o turismo. Mas 95% do que será arrecadado irá para o agente operador, que não será público, não será a Caixa. Porque 95%, sobram 5%. Desses 5%, 3,37 serão destinados à saúde e ao turismo e 1,63 à política de esporte. Então, veja, se está aqui aprovando a criação de 2 loterias que serão operacionalizadas por agentes privados que levarão 95% da arrecadação. Não sobrará recursos para a saúde e tampouco para o turismo. É verdadeiramente inadmissível que venhamos sequer a discutir uma PEC que será posterior desse PLP 18, que essa casa vai aprovar mais uma vez o projeto que veio do Senado, mas uma PEC que joga 70 bilhões de reais praticamente no lixo. Por quê? Nós estaremos dilapidando o patrimônio da Eletrobras em troca de 6 meses de redução de impostos que depois dos 6 meses voltarão com carga total. O Senado fez
um aprimoramento importantíssimo nesse projeto, que é a quebra do monopólio da Caixa nas loterias aqui em questão. Se a Caixa é tão boa em operar a loteria, que concorra, então, com outras entidades que queiram operá-la, e se ela for melhor, que ganhe a concorrência e continue operando essas loterias. Agora, o que a gente não pode é privar a competição. Então, por isso, somos favoráveis ao relatório do Senado e contra a retirada de pauta do projeto. Atenção, bancada evangélica, cadê a bancada evangélica que é contra os jogos de azar? Isso aqui é jogo de azar, legalizado, 95% privado, tiraram da Caixa Econômica para entregar para o setor privado para fazer lavagem de dinheiro. É para isso, para lavagem de dinheiro. Apenas 5% para a saúde e para o turismo. O que está me preocupando é que não cabe mais alteração, uma vez que o texto foi aprovado por nós, foi para o Senado, teve algumas alterações. E a gente gostaria realmente de discutir com o relator, porque o texto da Câmara me parece que é mais palatar, ou seja, ele melhor define a importância dos recursos financeiros. E o relator acolheu o texto do Senado e nós ficamos aqui pouco complicados, vamos dizer assim, para poder avançar na matéria. O que nós aprovamos aqui garantia que a administração dessas duas loterias seriam administradas pela Caixa Econômica, que já tem o know-how de administrar prognósticos de loterias, de jogos de loteria. E agora o Senado aprovou, dizendo que o Ministério da Economia poderá conceder, aqui não diz a quem, como será essa concessão. Portanto, algo muito subjetivo. E entendo que nós podemos votar a matéria, sem dúvida nenhuma, mas ressaltando essa questão que fica em dúvida se o Ministério da Economia vai conceder ao setor privado, qual será o segmento do setor privado que irá administrar essas duas loterias, porque aqui não fica claro, e é necessário que se deixe isso bastante claro. Nós vamos optar pelo requerimento, que vai priorizar o texto da Câmara. Não dá para votar esse texto do Senado. As pessoas têm se manifestado aqui, têm toda a razão. É incrível, porque do que a Câmara fez para agora, está se retirando dinheiro realmente da saúde, está se beneficiando empresas que vão operar o sistema, empresas privadas, vão ter lucro com a operação da loteria. Ou seja, nós precisamos ter muita cautela. Embora a gente possa até achar que o texto da Câmara seja melhor, não é verdade que 100% do valor iria para a saúde ou turismo, porque estão esquecendo que existe o prêmio. Isso é uma loteria. A diferença é que, no texto aprovado pela Câmara, somente a Caixa poderia operar e não tinha esse percentual estipulado. E agora, mas evidentemente que a Caixa também não poderia ficar com 100% e muito menos o fundo, porque existe o prêmio daquelas pessoas que vão exatamente fazer o seu jogo, a sua fezinha. Eu quero, nesse momento, dizer que a ordem está invertida. Deveria ser 95% para a saúde e 5% para quem queria administrar da forma que estão querendo administrar. Por isso, o Patriota orienta não, especificamente para mostrar que a Caixa Econômica, ao nosso entender, é o órgão mais abalizado, é o órgão mais preparado para fazer essa gestão e, sobretudo, a saúde vai precisar muito mais de investimento. E, nesse momento, não é momento de tirar o dinheiro da saúde. Pelo contrário, é mais investimento na saúde, haja vista que estamos saindo de uma pandemia. Evidente, deputada Bia Kicis, que não seria 100% para a saúde, mas poderia ser mais de 85%, visto que apenas a premiação e a Caixa não tem objeto do lucro, é um banco público. Mas não só o Senado muda, como permite privatizar a gestão das loterias, como estipula um valor de 95% para financiar os bancos privados. É uma loucura, é uma indecência, é a Bolsa Banqueiro. Está rejeitado o requerimento.
e a gente tenta ver o que é que há no texto para tirar essas dúvidas que por acaso tenham causado essa discussão não representada na votação do painel. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Eu quero aproveitar esse tema tão importante para nós cristãos católicos para fazer uma homenagem ao meu pai, que no último dia 4 veio a falecer. Meu pai era muito católico, devoto de Nossa Senhora, e foi muito doído ter que rezar o terço na sua despedida aqui desse mundo. Então, meu querido pai, aonde o senhor estiver nesse momento, meu muito obrigado, que Deus o receba em seus braços. Senhor Alina F. Barque, ao qual eu tenho muito orgulho e eu amo muito.